Olá, tudo bem? Meu nome é Cazé Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas ao evento Decifrando Alinhadores. Estou muito feliz em ver tantos colegas ortodontistas aqui hoje, prontos para dar o próximo passo em suas carreiras. Parabéns a você que tomou a decisão de estar aqui. Esse evento foi pensado para você que realmente deseja dominar o sistema de alinhadores. Seja você um profissional experiente ou alguém que está apenas começando. Nos próximos 3 dias, eu vou te mostrar como transformar a sua prática ortodôntica, superando inseguranças e ganhando a confiança necessária para se tornar uma referência em alinhadores. Na pesquisa que você respondeu ao se inscrever no evento, ficou muito claro que muitos ortodontistas, mesmo aqueles que já utilizam alinhadores, ainda enfrentam desafios significativos. Vi que muitos se sentem inseguros ao trabalhar com alinhadores, questionando se estão realmente no caminho certo. Outros relataram dificuldade em garantir previsibilidade nos tratamentos, ou até mesmo em lidar com casos mais complexos. E eu entendo exatamente como você se sente. A insegurança, o medo de errar e a incerteza sobre o resultado final são barreiras que, se não forem superadas, podem impedir o seu crescimento profissional e pessoal. Eu mesmo passei por isso no início da minha jornada e sei como essas dúvidas podem te desmotivar. Mas eu estou aqui para te dizer que esses medos podem ser superados. Ao final desses 3 dias, você terá um caminho claro e prático para tratar qualquer caso com alinhadores, garantindo segurança e previsibilidade em cada etapa. Você vai aprender a lidar com os casos mais desafiadores, como tratar de forma segura e a superar as inseguranças que te impedem de crescer no mercado. E por que isso é tão importante? O mercado de alinhadores está em plena expansão. Pacientes de todas as idades estão buscando por soluções estéticas que sejam menos invasivas e mais confortáveis. De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de alinhadores ortodônticos foi avaliado em cerca de 2,6 bilhões de dólares lá em 2021. Espera-se que atinja 10,2 bilhões até 2028. Isso mostra que a demanda por tratamento com alinhadores só tende a crescer e o melhor momento para aproveitar essa oportunidade é agora. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando que dominar essa técnica é algo muito distante, mas eu estou aqui para te mostrar que é possível e o caminho é mais simples do que você imagina. Imagina poder transformar sua prática, atender mais pacientes satisfeitos e ainda aumentar o seu faturamento. Tudo isso com a confiança de estar oferecendo o que há de melhor na ortodontia. E o assunto da primeira aula é desmistificando os alinhadores, segurança e confiança no tratamento. Você vai descobrir como superar as inseguranças mais comuns ao tratar com alinhadores e aprender as estratégias para garantir a segurança dos tratamentos e construir a confiança necessária para oferecer resultados excepcionais aos seus pacientes. Vou compartilhar casos reais, detalhando cada etapa do processo para que você possa aplicar tudo isso imediatamente no seu consultório. Agora, eu vou para a tela do computador para te mostrar exatamente como você pode começar a superar as suas inseguranças. Vou te apresentar um caso real de uma paciente que chegou ao meu consultório com uma série de inseguranças em relação ao tratamento com alinhadores. Vamos analisar juntos cada etapa do planejamento e da execução do caso. Vou te mostrar como usei as técnicas que vou ensinar aqui para transformar esse tratamento em um caso de sucesso e o mais simples possível, garantindo resultados previsíveis e uma experiência incrível para o paciente. Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje nós vamos falar de segurança e confiança no tratamento com alinhadores. Por que que esse é um tema de extrema importância? Porque nós, quando começamos a trabalhar com alinhadores, nós temos um software de planejamento, onde aqueles movimentos eles vão acontecendo,
porém muitas pessoas têm uma insegurança muito grande, uma falta de confiança ao aprovar o caso, ao saber se todos aqueles movimentos vão realmente acontecer. Então, eu vou passar com vocês algumas etapas importantíssimas para você ter mais segurança e confiança no seu tratamento com alinhadores. Então, vamos começar? E eu gostaria de estar passando para vocês algumas etapas que nós vamos falar na nossa apresentação. Mas calma, isso aqui é de extrema importância e eu vou dar exemplos práticos no tratamento com alinhadores em todas essas etapas para você terminar o teu caso muito bem, certo? Então, olha, eu vou passar por algumas etapas. Primeiro, diagnóstico, plano de tratamento virtual, condução do caso, finalização e contenção. Primeira coisa, gente, quando a gente trabalha com alinhadores, não apenas com alinhadores, mas principalmente com alinhadores, a gente tem que acertar o diagnóstico. Casé, você está falando que quando eu trabalho com aparelho fixo, eu não tenho que acertar no diagnóstico? Não, claro que não. Você tem que acertar no diagnóstico. Porém, quando você trabalha com alinhadores, é algo um pouco diferente. Por quê? Porque você tem uma coisa que se chama planejamento reverso. E o que é o planejamento reverso? O planejamento reverso é uma abordagem de planejamento que começa pelo fim. Ou seja, você trabalha de trás para frente para identificar etapas e ações necessárias para atingir o seu objetivo. Então, eu volto aqui porque é como se você estivesse dentro de um GPS. Você entrou no teu carro, não sabe o caminho, você colocou ali no GPS da sua escolha que você mais gosta e aquele GPS vai traçar um caminho para você. Vai fazer um planejamento de rotas para você chegar no seu destino final. E nos alinhadores é exatamente a mesma coisa. Você tem um planejamento reverso. E por que eu falo que é talvez mais importante ainda do que no aparelho fixo? Porque no tratamento com alinhadores, a gente trabalha num planejamento virtual. E a partir daquele planejamento virtual, os alinhadores vão ser confeccionados. No aparelho fixo, você que está me vendo agora, com toda certeza do mundo, você já começou o tratamento com uma ideia, né, de tratamento do que você iria realizar no caso, e no meio do tratamento você fez, ou você trocou o planejamento, ou você fez alguns ajustes para você ter um tratamento mais eficaz. Eu não tenho dúvida disso. E no tratamento com alinhadores, isso não é possível. Por quê? Porque nós fazemos um planejamento no software e o planejamento ele é reverso. Você faz todo o planejamento antes mesmo de iniciar o tratamento. Então, isso é algo importante, diferente do tratamento dos alinhadores em relação ao tratamento da ortodontia fixa convencional. E aí, principalmente no tratamento com alinhadores, gente, você errou o diagnóstico, você errou tudo. E você vai ter desgaste, desconforto com o paciente, o seu tempo de tratamento vai ser maior, você não vai ter os resultados adequados, você vai ter como responsável pelo caso uma preocupação, você vai ter uma insatisfação por parte do paciente. Então, isso tudo é muito importante, né? Não podemos ter esse tipo de situação. Então, a gente tem que acertar no diagnóstico. E eu gostaria de entrar com vocês num caso de uma paciente minha, que é esta que vocês estão vendo. Ela chegou para mim com aparelho fixo. Então, gente, não é porque é com o alinhador, né, que as pessoas erram, que os profissionais erram. Eles erram também com aparelho fixo. Então, o diagnóstico ele é muito importante. Nesse caso, essa minha paciente, ela ficou, se eu não me engano, 5 anos usando o aparelho e não conseguia sair do lugar. Por quê? Diagnóstico. Quando ela chegou para mim, eu mudei o diagnóstico dela. Eu falei, ó, o seu caso não é isso. E mudei o plano de tratamento também. Então, essa é a minha paciente, você pode notar que ela está de aparelho. Então, vamos analisar o caso? Ela tem aqui, né, para sua apreciação, ela está com o IZC aqui no quadrante 1. Ele tem uma classe 2. Ela tem uma classe 2,
onde o colega estava tentando resolver essa classe 2 por distalização do quadrante 1, sendo que a linha média errada era inferior. Então, ele estava desviando a linha média da paciente para corrigir uma classe 2, ou seja, uma abordagem, na minha opinião, errada. E aí ela me procurou, porque ela estava tratando há 5 anos, não saía do lugar, e nós mudamos tudo no tratamento dela. Inclusive, o sistema a ser tratado. A gente optou pelo sistema Invisalign, mas lembra, o sistema Invisalign não faz milagre. A gente não pode ter um diagnóstico errado. E aí eu tirei esse aparelho e fiz um planejamento para ela, onde eu procurei corrigir a linha média e eu abri espaço para o implante, que eu acho que era algo que deveria ser feito. E aqui o colega estava com um espaço onde ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia fechar e também não conseguia fazer um implante. No inferior, ele já tinha, como diz, se dado por vencido. Ele já tinha abandonado e iria terminar dessa forma mesmo. Aqui você consegue ver a teleradiografia dela e aqui você consegue ver a panorâmica. Peguei o caso, assumi o caso, tirei todo o aparelho dela e ela estava assim, aí mostrando para você a linha média desviada. Aqui nas minhas fotografias, já sem o aparelho, no início do tratamento, então evidenciando aí o que você já tinha visto, só que ela estava com o aparelho, evidenciando aqui o desvio de linha média, né? Evidenciando aqui o espaço que ela tinha no início do tratamento e as oclusais. E agora vamos para o planejamento dela. Bora lá para o clean check dela, gente. Então, vocês acabaram de ver as fotos. E olha o modelo virtual aqui, estou apresentando para vocês o que a gente tinha, certo? Quero mostrar para vocês, eu tratei ela num comprehensive, certo? E esse foi o planejamento que eu fiz para a minha paciente. Então, eu fiz uns IPRs inferiores, trabalhei aqui no quadrante 4 com uma distalização e mesialização de dentes 43 e 44 e abertura de espaço para o implante. Então, essa foi a minha abordagem. No arco superior, trabalhei com um attachment de controle de raiz, com um IPRzinho para diminuir o black space, e numa visão oclusal inferior, tivemos esse resultado. Lembrando, gente, né? O que o colega errou, na minha opinião? Ele errou no diagnóstico. Então, ele errou o diagnóstico, ele errou tudo. Então, agora eu estou corrigindo isso tudo, né? Fazendo um diagnóstico correto, na minha opinião, fazendo um planejamento correto também, para a gente poder tratar a paciente. Então, esse foi o clean check, bora ver o que a gente conseguiu. Agora que vocês acabaram de ver o primeiro clean check dela, eu já mostro para vocês os alinhadores adicionais da minha paciente. Onde a gente conseguiu bastante coisa, porém ficaram alguns pequenos detalhes que a gente teve que fazer numa fase extra. Mas olha, em alinhadores adicionais, olha o que a gente já tinha conseguido. A gente tinha aberto o espaço para o implante, tinha melhorado bastante. Conseguimos praticamente, né, aqui a coincidência de linha média, porém ficou uma altura aqui entre 11 e 21 para a gente corrigir no refinamento. A relação sagital dela já tinha sido corrigida. Então, olha nessa visão a quantidade de abertura aqui que a gente fez. E aí eu fui para o refinamento dela, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou continuando no mesmo diagnóstico, no mesmo plano de tratamento, que é o correto para essa paciente. Bora para os alinhadores adicionais. Então, ó, estou apresentando para vocês o resultado que a gente conseguiu. Então, se eu não me engano, eu tinha programado 6,4 de espaço, consegui 5,6. Aumentamos consideravelmente, porém ainda não o suficiente. Tinha uma diferencinha aqui de altura e uma angulação de raiz, então, mais 14 alinhadores no refinamento. Então, programamos isso no refinamento. Ó, uma distalização, uma pequena rotação e 6,6 milímetros
de abertura de espaço. Fiz um pouquinho de PR, extrusão, extrusão, beleza. Foi o meu planejado. Aqui do lado esquerdo, poucos movimentos. Talvez hoje em dia, né, esse caso eu já tratei já tem um tempo. Vocês vão ver até o follow-up dessa paciente, que é o acompanhamento dela, né, pós-finalização. Hoje eu deixaria esses dentes todos aí sem movimento, tá? Mas foi esse o programado numa série de alinhadores adicionais e vamos ver o resultado dessa paciente. Mas antes eu queria focar no tema que a gente está, no diagnóstico. Então não é porque é alinhador. Colega, ele fez um diagnóstico errado, um plano de tratamento errado, estava executando o tratamento dela errado com brackets autoligado, né? Se eu não me engano, era autoligado. Então, o problema não é o sistema que está sendo trabalhado, e sim um ortodontista com diagnóstico errado. E é isso que eu estou focando para vocês. Agora que vocês acabaram de ver o Clean Check de refinamento, apresento para vocês nosso resultado final. Então, aqui um belo sorriso, ainda faltava, né, clareamento, essas coisas, mas exatamente quando a gente finalizou o tratamento, ó, olha essa diferença aqui que a gente teve, a gente fez umas resininhas aqui na ponta, olha o antes, o desvio de linha média dela, olha o depois, olha o depois dela, olha que legal esse resultado. Tá? A gente fez umas resinas aqui, na incisal dos incisivos superiores, e o resultado final, uma linha média praticamente coincidente, uma relação sagital perfeita do lado direito. Do lado esquerdo, a gente já tinha uma boa relação sagital, mas todos os objetivos do tratamento foram cumpridos. E aí eu mostro para você aqui, né? Olha a quantidade de espaço que a gente conseguiu abrir. Quando você olha essa foto, você pode pensar, nossa, não tem espaço para implante. Sim, tem espaço. E eu estou mostrando aqui para você. Essa é a minha contenção, que eu trabalho. Para manter o espaço, né? Até ela fazer o implante, para não ter nenhum tipo de movimentação. Então, essa contenção aqui ela é temporária. Essa contenção é temporária, feita com um fio 17 por 25 de aço, contornando de uma maneira passiva. Então, olha o antes e o depois. Olha o antes e o depois. Quando você olha numa vista lateral, você pode achar, não teve muita diferença. Sim, teve sim. Olha aí que legal. Né? Então, antes e depois, abertura de espaço para o implante, com uma relação sagital correta e correção de linha média. Então, teleradiografia final, panorâmica final. Agora eu já mostro para vocês um acompanhamento de 18 meses, 1 ano e meio depois de finalizado o tratamento, e eu já te apresento o implante instalado. Nessa foto, um implante instalado, e aqui 40 meses de pós-tratamento, de follow-up, de acompanhamento. Então, 40 meses depois, a minha paciente, olha só que legal, 40 meses depois, uma relação sagital correta, o implante instalado, todos os objetivos que nós tínhamos, a gente conseguiu. Então, para fechar esse tema, diagnóstico primeiro, errou o diagnóstico, errou tudo. Isso com aparelho fixo e também com alinhadores. E com alinhadores ainda pior. Por quê? Porque o teu planejamento é reverso. Você faz um planejamento virtual, vão ser confeccionados os alinhadores e você inicia o seu tratamento. Então, primeira etapa para você ter confiança e segurança, acertar no diagnóstico. Depois disso, nós temos o nosso plano de tratamento. Ou seja, fez o diagnóstico, a gente vai pensar no plano de tratamento, que é o que fazer. Por exemplo, você tem uma classe 2. E aí você vai pensar, como eu vou corrigir essa classe 2? O que eu quero fazer? Eu quero corrigir essa classe 2, beleza. Como? Né? É distalização, extração, IPR, mesialização do inferior, avanço mandibular, cirurgia ortognática, uso do elástico numa questão mais postural. Então, você tem algumas maneiras de fazer essa correção de classe 2. Então, o que eu quero fazer? Corrigir a classe 2. E aí, depois você passa para o como fazer, que é bastante importante. Principalmente com alinhadores. Por quê? Quando você entra em como fazer, você tem que
trabalhar o teu planejamento dentro de um software de planejamento, que a gente chama de CleanCheck, e é o software que a gente trabalha dentro da Invisalign. Então, aqui nesse momento, você vai passar para o teu planejamento virtual. E aí, uma coisa, antes de passar, eu queria chamar a atenção de você, porque às vezes você não lembra de onde vem o teu CleanCheck. Então, como é construído o seu CleanCheck? O seu CleanCheck, ele é construído a partir de duas coisas. Primeiro, suas instruções especiais, que são aquelas instruções gerais para todos os casos, se você trabalha com o sistema Invisalign, e a sua prescrição, que é aquela prescrição ou instrução individualizada para aquele caso em específico. Então, o teu CleanCheck, ele não vem do nada, né? Você tem as suas instruções, né, gerais, que a gente chama de preferências clínicas, tá? E também a tua prescrição individual ali daquele caso. Então, é importante falar isso. E como que eu faço o meu CleanCheck? A partir do momento que eu recebo, né, aquilo ali, eu quero ver, né, se o técnico ele fez tudo que eu solicitei nas minhas instruções especiais, nas minhas preferências clínicas. E aí eu tenho que ver se no meu planejamento, né, tá tudo certo. O que eu pretendo fazer no caso e definir aquelas estratégias e colocar tudo dentro do plano de tratamento. Em instruções especiais na sua prescrição, você precisa dizer ao técnico exatamente o que você quer. Qual movimento você quer, qual attachment você quer, qual estagiamento você quer. Então, isso tudo é muito importante para a elaboração do teu CleanCheck, ou seja, do teu planejamento virtual. Uma coisa que eu quero falar sempre é avaliar movimentos presentes. Quando chegar aquele modelo virtual, onde aqueles movimentos estão todos acontecendo, o seu planejamento está acontecendo. Vamos remover movimento desnecessário. Isso eu demorei muitos anos para te falar isso com propriedade. A gente vai prestar atenção em sequenciamento de movimentos. A gente vai prestar atenção nos attachments presentes. Será que aquele attachment está de acordo com o meu movimento que eu planejei? E eu quero focar com vocês, por exemplo, nesse item aqui, ó, remover movimentos desnecessários. Por exemplo, esse caso aqui. Esse caso é um caso meu, tá? De planejamento meu, onde a paciente chegou para mim dessa forma. Então, presta atenção. Olha o sagital dela. Olha como é que está tudo engrenadinho. Qual que é a queixa da minha paciente? A queixa da minha paciente é apinhamento anterior. Mas presta atenção no posterior, como é que está. Olha que lindo. Será que eu tenho condição de dar à minha paciente um engrenamento melhor do que esse? Eu já digo para você que é impossível, que já está perfeito. Então, no meu planejamento, eu vou remover movimentos desnecessários, ou seja, que eu não preciso. E agora vamos lá para o CleanCheck, que eu quero te mostrar a diferença de dois planejamentos, o que eu recebi e o que eu aprovei. Vamos comigo. Então, gente, deixa eu apresentar para vocês o planejamento que chegou para mim. Olha, configuração inicial. Eu estou no Moderate nesse caso. Ó, tudo engrenadinho. E olha o que chegou para mim, olha. Olha essa quantidade de movimentos aqui posteriores que eu simplesmente não preciso. Do lado esquerdo, olha lá, olha. São movimentos, me colocou um movimento de distalização que eu simplesmente não preciso. Então, numa vista aqui, ó, olha a quantidade de movimento que ele me deu. Olha a quantidade de movimento aqui que ele me deu. Então, eu vejo que muitos desses movimentos presentes simplesmente não precisam acontecer. Então, vou mostrar para vocês, ó, eu venho aqui, esse aqui é o meu planejamento número 1, fiz vários planos de tratamento, e esse aqui foi o meu planejamento aprovado. Então, note que nesses dentes posteriores, olha, eu não tive movimento, eu tirei movimento.
tá? E quando eu tiro o movimento desnecessário, que eu não preciso, eu vou ter maior estabilidade, mais facilidade de movimento, né? E dependendo, eu vou ter uma quantidade menor de alinhadores. Ah, Casé, mas você não teve uma quantidade menor de alinhadores. Ok, porque eu fiz um sequenciamento específico de acordo com o modo que eu trabalho meus protocolos. Então, por isso eu não tive, tá? Mas aí, ó, olha a diferença. Ó, estou fazendo um protocolo específico de sequenciamento, porém, eu tirei grande parte dos movimentos que eu tinha e continuei dando um excelente resultado para minha paciente. Então, se eu venho aqui, olha, eu vou colocar aqui, adicionar a comparação. Olha aqui, olha. Ó, olha a quantidade de movimento que eu tinha em um e a quantidade que eu tenho de movimento no outro. Por quê? Porque eu tirei movimentos desnecessários. Então, ó, aqui no superior e no superior. Então, isso tudo vai fazer com que eu tenha mais previsibilidade. E, gente, para eu chegar nessa informação preciosa que eu estou entregando para você, você pode ter certeza que eu demorei muitos anos. E mais de 1000 casos tratados aí. E com milhares de mentorias feitas para poder te falar isso com segurança. Então, gente, após o Clean Check aprovado, né, chegando os alinhadores aí na sua clínica, você vai entrar para a condução do caso, que é uma parte também bastante importante. E aí você entra periodicidade de consultas. Eu quero dizer para vocês que o acompanhamento ele vai variar de acordo com o perfil do seu paciente. Tem pacientes que vão precisar de consultas menos espaçadas, ou seja, você vai ver o teu paciente mais vezes. O sistema de alinhadores, ele nos dá uma possibilidade de fazer o tratamento em poucas consultas. Hoje eu vejo o meu paciente relativamente pouco se comparado com a técnica convencional que eu tenho que ver o paciente ali mensalmente. Tá? Mas tem pacientes que precisam de um acompanhamento mais de perto. Principalmente ali crianças, adolescentes, por uma questão ali de motivação. Outra coisa que você pode levar em consideração para marcação de consultas, né, você tem que analisar o tipo de movimento. De novo, a motivação do teu paciente. IPRs e trocas de atátima. Ou seja, em consultas que você tem que realizar IPRs ou alguma troca de atátima, por exemplo, no meio do tratamento, você precisa ver esse paciente, tá? Então, você tem que levar em consideração isso. Outra coisa, né, o tipo de movimento, se aquele movimento ele é de fácil execução ou difícil execução, para você estar acompanhando isso aí mais de perto. E o paciente tem que usar. Não tem jeito. Você vai estar sempre na mão do teu paciente. 50% do trabalho é feito por você, 50% é feito pelo paciente. Isso aí, com tratamento com alinhadores, a gente não tem como fugir disso. Outra coisa que a gente faz na condução do tratamento, né, é você avaliar se o que você está programando está realmente acontecendo. E aí eu destaco uma ferramenta que a gente tem no iTero que se chama Assessment. Esse Assessment é muito legal. Por quê? Porque através de escaneamentos você consegue visualizar se o seu plano de tratamento está acontecendo ou não. Então você pode ver aqui, olha, todos eles em verde, quer dizer que tudo que eu planejei está realmente acontecendo. Outra maneira que você tem de avaliar através de fotografia, né? Fotografia é algo que eu gosto bastante. Inclusive, você viu um caso meu tratado logo no início da apresentação, onde eu documento todos os meus casos. Aliás, é algo que você encontra nos meus conteúdos. É uma documentação completa, com radiografias, com plano de tratamento, de uma maneira bem didática para o teu crescimento, tá?
Outra maneira de você, então, voltando a fazer o acompanhamento através de fotografia. Outra maneira, conferência, boca clean check. Eu brinco que é o cara crachá. Você olhar no clean check e olhar na boca, para ver se tudo que você está planejando realmente está acontecendo. E a última coisa que também te dá uma direção boa é a adaptação do alinhador em boca. Se o alinhador está adaptado, grande, bem adaptado, muito provavelmente aquilo que você planejou no clean check realmente está acontecendo em boca. Depois a gente vai para a finalização do caso, que é bastante importante também. E nisso eu tenho algumas coisas a falar. Quando você está finalizando o caso, você tem que fazer uma avaliação. Como é que está esse caso? Esse caso está bom? Está acontecendo tudo que realmente eu planejei? O que eu preciso? Quanto que eu preciso? Refinamento? Vou precisar de refinamento? Será que eu consigo resolver com elástico? Ou apenas eu vou fazer um acompanhamento desse caso? Então, a finalização é de extrema importância, é uma etapa de extrema importância no processo aí de todo o tratamento. Então, por exemplo, vou te falar aqui, olha esse casinho aqui comigo. Não vou entrar muito no mérito, mas olha esse caso. Cheguei no último alinhador, o que que eu tinha? Tinha isso. Ou seja, eu tinha uma pequena mordida aberta aqui, uma pequena mordida aberta aqui, por causa do efeito intrusivo do alinhador. Eu podia fazer algumas coisas, né? Eu podia refinar, poderia usar elástico, que eu estou mostrando para você, poderia fazer só o acompanhamento do caso. Só que aí eu mostro para você que eu fiz uma abordagem com elástico. Então, ó, elástico posterior, para evitar um refinamento. Cheguei no final assim. E aí, olha que legal, olha essa relação posterior e essa relação posterior. E aí, eu mostro para você que aqui ainda ficou para trás um pouquinho de engrenamento. Por quê? Porque esse botão aqui tinha soltado. Só que eu não quis pedir para o paciente usar novamente elástico e falei, olha, eu vou fazer teu acompanhamento. 6 meses depois, eu tenho esse engrenamento perfeito. Então, olha que legal, eu poderia ter refinado, sim, era uma possibilidade correta, sim. Preferi usar elástico, usei elástico. E mesmo após o elástico, eu fiz um acompanhamento aí para o engrenamento natural. Então, é bem importante também essa etapa aí de finalização e você poder avaliar as possibilidades que você tem. E aí a gente entra numa fase de contenção. Esse caso é da minha paciente, onde eu mostro para você o antes e mostro para você aqui o Vivera. Paciente com Vivera instalado. Vivera é o aparelho móvel da Invisalign, onde tem a função de dar estabilidade ao tratamento. E nessa vista eu mostro para você o Vivera com os recortes anteriores, porque eu mesmo coloquei algumas contenções fixas que eu julgava ser necessário, tá? Então, vamos lá. Então, eu passei para você essas etapas fundamentais para você ter mais segurança e previsibilidade no seu tratamento com alinhadores. Diagnóstico, plano de tratamento, o que fazer? Planejamento virtual, o que fazer? Né? Como fazer, perdão. Condução do caso, finalização e contenção. Se você prestar atenção em tudo que eu te falei aqui, com toda certeza, você vai ter mais segurança e previsibilidade e os seus resultados vão ser cada vez melhores. Nos nossos conteúdos, você vê sempre, vou repetir, você vê sempre muitos casos tratados, planejamento, documentação completa, assertividade. A gente explica aí profundamente todo o nosso planejamento, porquê de tudo que a gente planejou, o que deu certo, o que deu errado. Então, essa aí é a nossa filosofia de trabalho. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que você continue conosco até o final do nosso evento. Foi joia? Um grande abraço. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro grande desafio enfrentado pela maioria dos ortodontistas: a previsibilidade nos tratamentos.
Você já teve a sensação que, apesar de todo o planejamento, os resultados não saíram como esperado? Que o movimento dos dentes não seguiu exatamente o que foi planejado? Isso é muito comum. E na próxima aula, vou te mostrar como evitar essas situações. Eu sei que você pode estar pensando que tudo isso é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente. Que talvez você já tenha tentado aplicar algumas dessas técnicas e não tenha conseguido os resultados que esperava. E eu entendo perfeitamente. O tratamento com alinhadores exige um conhecimento muito específico e muita prática. Mas eu quero que você fique tranquilo. O que vou te mostrar aqui não são fórmulas mágicas, mas técnicas testadas e comprovadas que já ajudaram centenas de colegas a transformarem as suas práticas clínicas. Para te mostrar que tudo isso é possível, veja o que alguns dos meus alunos têm a dizer. Olá, meu nome é Fabiana Benúzio, eu sou ortodontista do Rio de Janeiro. Hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência com a plataforma do professor Cazé. Desse um ano para cá eu tive um crescimento profissional certamente muito expressivo. Eu uso a plataforma como uma biblioteca, então quando eu fecho um caso, eu vou lá ver exatamente como o professor Cazé fez e aprendi demais esse último ano. A gente tem um grupo também muito forte, o professor Cazé está sempre muito atento às dúvidas. Foi maravilhoso, agradeço muito e podem investir que vale muito a pena. Um beijo. Meu nome é Cíntia, eu sou ortodontista na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Eu conheci o Cazé através do Instagram e nessa mesma época o Cazé começou a fazer algumas lives e eu comecei a acompanhar. Só com essas lives eu já peguei várias dicas com ele. E o Cazé não é aquele professor que entrega para você a coisa pronta. Ele te ensina a raciocinar, ele te ensina a pedir a movimentação que você realmente precisa. Então ele te ensina a ver como você pode deixar seu caso mais previsível para você conseguir chegar num resultado excelente lá na frente. Então é um curso ótimo, completo, valeu super a pena o meu investimento e recomendo para todos. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou de Joinville, Santa Catarina, e eu vim aqui para deixar o meu agradecimento ao Cazé durante esse um ano, através da plataforma dele, que é super completa. Foi um divisor de águas para mim na ortodontia com alinhadores. Melhorou no meu planejamento, a confiança que eu tive nos meus tratamentos eu devo a ele e a sua plataforma, que é muito completa. Foi especial para mim e garanto que pode ser especial para muitas pessoas que começaram a fazer seu curso. Te agradeço de coração, Cazé. Um grande abraço. Esses resultados não são exceção. E eu tenho certeza de que, com o conhecimento que você vai adquirir aqui, também poderá alcançar a excelência nos seus tratamentos com alinhadores. E agora, eu quero saber de você. Qual a sua maior insegurança ao tratar com alinhadores? O que te impede de avançar nesse mercado tão promissor? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero te ajudar a superar essas barreiras e te mostrar como é possível transformar a sua prática e a sua carreira. Parabéns por ter dado esse primeiro passo. Fico muito feliz em te ver aqui, comprometido em transformar a sua prática clínica. Nos vemos amanhã para a próxima aula. Grande abraço e até lá.